Bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa manhã de terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e gostaria de dizer para vocês que eu estava morrendo de saudade de vocês. Pois é, infelizmente acabou nossas férias e agora a gente vai voltar para os nossos estudos. E sabe o que eu preparei para vocês enquanto eu estava de férias? Nossas belas aulas de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar um novo gênero textual. Sabem qual? As tirinhas e também as histórias em quadrinhos. Então nós vamos trabalhar dois gêneros textuais ao mesmo tempo. E sabe qual vai ser a nossa habilidade a ser explorada hoje? Ler e compreender com certa autonomia HQ, relato pessoal e carta pessoal, desenvolvendo o gosto pela leitura. Só que nós vamos focar mesmo nas histórias em quadrinhos, que são os HQs, e também nas tirinhas. Qual é a diferença do HQ e da tirinha? É apenas a quantidade de quadrinhos. Então, as tirinhas, elas são mais curtas, têm poucos quadrinhos. Os HQs não. Tem uma quantidade maior de quadrinhos. Mas, sabe o que eu preparei também para vocês? A nossa descoberta literária. Qual será a nossa descoberta literária de hoje? Vamos lá então. A nossa descoberta literária traz uma tirinha. Então, vejam bem. Para economizar água, tomo banho em 5 minutos, disse o Maurício. E eu, para economizar, tomo em 3 minutos e meio, disse o Cebolinha. Ganhei, disse o Cascão. Gente, por que o Cascão falou que ele tinha ganhado? Vocês sabem? O Maurício disse que toma banho em 5 minutos para economizar água. O Cebolinha em 3. E por que o Cascão ganhou? Será que é porque ele toma banho em menos tempo? Negativo. Ele odeia tomar banho, ele morre de medo de água. Então por isso que ele disse, ganhei. E aí os outros, olha a cara que fizeram. Decepcionados com o Cascão. Mas então, crianças, vocês gostaram da nossa descoberta literária? Uma descoberta literária bem diferente das outras que a gente costuma fazer a leitura, não é mesmo? Muito rápido. O que são HQs? Lembrando que HQs são histórias em quadrinhos. E tirinhas? O que é isso? As histórias em quadrinhos ou tirinhas são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto, assim como vocês viram na descoberta literária. Os personagens veem bastante evidência, que são as imagens, e também nós temos o texto escrito, que são as falas dos personagens. As histórias em quadrinhos podem ser vistas como revistas ou em jornais, no formato de tirinhas. Então, vejam bem, quando você pega uma revista para você ler em quadrinhos, ali é uma história em quadrinhos. Mas quando você pega um jornal, aqueles que chegam lá na sua casa, ou que você às vezes vê na escola, ou numa banca de jornal, lá às vezes vem histórias também contadas em quadrinhos. Só que ali, como vem em formato reduzido de quadrinhos, a gente chama de tirinha. Por quê? Porque é curta. Compreendido, né? Perceberam aí a diferença? Muito bem. As principais características. Vamos lá então. Balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias. Então, vocês vão perceber durante as nossas leituras das histórias em quadrinhos e das tirinhas que quando o personagem está falando, o balão vem em um formato. Quando ele está gritando, vem outro formato de balão. E assim por diante. Possui elementos básicos de narrativa, tais como personagens, enredo, lugar,
tempo e desfecho. Opa, professor, isso tudo aqui a gente viu lá nos contos. Verdade. Sabe por quê? Porque as histórias em quadrinhos e as tirinhas, elas são histórias narrativas. Elas têm início, meio e fim, assim como nos contos que a gente fez as leituras. Tinha início, meio e fim. Só que a diferença agora é porque elas vêm contadas dentro de quadrinhos. E a fala dos personagens vem dentro de balões. E aí, é por isso que nas histórias em quadrinhos tem os personagens, como vocês viram na história da nossa leitura de leite, o Cascão, o Cebolinha e o Maurício. Nós vamos ter o enredo, que era qual era o tema que vinha sendo abordado? A economia da água. O lugar, eles estavam numa praça ou num bosque. Tem o tempo, com certeza era durante o dia, porque vocês viram a claridade nos balões, nos quadrinhos. E também o desfecho, como a história terminou. O Cascão dizendo que tinha ganhado. Por quê? Porque não toma banho. Olha só a decepção, minha gente. Economizar água porque não toma banho. E também tem a sequência de imagens que mostram uma cena. Então, vocês viram que eles estavam em um espaço de tempo, ou tinha um local, e naquele local tinha a sequência de 3 imagens, 3 quadrinhos. Ali mostra uma sequência de imagens, uma sequência de ações, onde cada um falou de uma vez. E agora, o que o Cascão vai falar pra gente? Agora, vamos ler e analisar tirinhas. Olha só, vocês querem fazer a leitura de tirinhas? Então vamos lá, venham comigo e com o Cascão também, esse menino que não gosta de tomar banho. Certo, homens. Puxem. Isso. Isso não me cheira bem. Tragam o cacto gigante. Crianças, nós temos aqui uma tirinha que ela é curta. Justamente por isso. Então só temos 3 quadrinhos, então a gente chama ela de tirinha. Nós vamos ter aqui, como personagem principal, o Garfield. Vocês já viram histórias onde ele aparece? Então, vamos analisar a tirinha que tem como personagem principal o Garfield? Quem são os personagens dessa tirinha? Vocês sabem quem são os personagens? Olha aqui, no primeiro quadrinho já temos a evidência de quem são os personagens, porque eles aparecem durante toda a história. Eles aparecem nos 3 quadrinhos. Então, quem são os personagens? Vocês já sabem? Sim! Vamos lá então, quais são? O gato Garfield e as aranhas. Nós temos aqui, olha só, a quantidade de aranhas, 7. 7 aranhas. Então, os personagens são o gato Garfield e as aranhas. O que você sabe sobre o gato Garfield? Vamos lá, pensem aí. Você que já viu ele em algumas histórias, você que também já viu ele na televisão, o que você sabe sobre ele? Ah, eu estou ouvindo pessoas dizer que o gato Garfield é preguiçoso, gosta de dormir. Ah, o gato Garfield adora lasanha? Será mesmo? Eita, vocês estão bem informados. Então, tudo isso, será que é verdade? A gente vai já descobrir. Quais as características do gato Garfield? Vocês sabem quais são as características dele? Então, vou apresentar para vocês. O gato Garfield é irônico. Ele é preguiçoso, apaixonado por lasanha, debocha do seu dono e odeia as segundas-feiras. Gente do céu, ele parece até que tem um comportamento de algumas pessoas. Ele é irônico. Quando falam as coisas, ele
preguiçoso. Olha aqui a situação dele. Viu que as aranhas estavam ali tramando algo contra ele e ele não se deu nem o prazer de tentar fugir. Apaixonado por lasanha, porque ele gosta de comer, mas ele não come somente lasanha, gente, ele gosta de comer tudo. Debocha do seu dono, coitado dele, né? E odeia as segundas-feiras. Tem muita gente que trabalha também que odeia segunda-feira. Por quê? Porque é o dia de retornar ao serviço. E o gato Garfield, que nem trabalha, já diz logo, deixar decretado que odeia segunda-feira também. O que o gato Garfield está fazendo no primeiro quadrinho? Olha aqui para ele. O que é que ele está fazendo, minha gente? Vocês sabem o que é que ele está fazendo? Com certeza vocês sabem, né? Basta apenas a gente olhar para o quadrinho. Ele está dormindo. Olha aí, ó. Dormindo como um anjo. Para onde as aranhas estavam indo? Olha só. As aranhas estão vindo de cima para baixo. Para onde elas estavam indo, crianças? Observem a direção. Ó. Todas estão indo em uma única direção. Que direção é essa? Vocês sabem? Sabem, com certeza. As aranhas estavam indo em direção ao gato Garfield. Isso mesmo. O que será que elas vão fazer com ele, né? O que as aranhas fizeram com o gato Garfield? Vocês sabem o que elas fizeram com ele? Olha aqui a situação, olha o que elas fizeram. No primeiro quadrinho, ele estava aqui, ó, onde está a sombra dele, no chão. E agora, no segundo quadrinho, o gato Garfield não aparece mais no chão, ele já aparece suspenso. Olha, estão percebendo isso? Então, o que as aranhas fizeram com o gato Garfield? Elas levantaram o gato Garfield com suas teias, deixando-o pendurado. Gente, o que será que elas estão tramando? E vocês sabem o que significa a expressão puxem isso? Vocês sabem o que significa? E aí? Quando uma das aranhas falou, puxem isso. Olha aí. Falou apenas 2 palavras, mas o que essa aranha queria dizer? Quando falou puxem, puxem, lembrando que puxem é um verbo. Professor, o que é verbo? Especifique, por favor. Verbo é quando você está indicando uma ação. Então, a aranha estava indicando uma ação, determinando o que tinha que fazer. Ou seja, mandando as outras aranhas puxar. Quando ela fala, puxem, ela estava fazendo, sabe o quê? Dando uma ordem ou fazendo um pedido. Quando fala, puxem, ou está pedindo ou dá uma ordem. Depende da forma como pronuncia. Se falar, puxem, eu estou fazendo um pedido. Mas se falar, puxem, aí eu estou dando uma ordem, eu estou mandando. E o que significa quando ele falou, quando a aranha falou isso? Olha aí, falou puxem, aí demorou um pouquinho, deu uma pausa, aí falou isso. Significa que as aranhas já tinham puxado, né? Aí ele disse, isso, o chefe, aqui ó, quando eu falo ele, é o chefe das aranhas. Isso. Ou seja, ele estava aprovando o que as outras aranhas tinham feito. Olha aí, crianças. Então ele fez uma aprovação, ele fez um incentivo para que elas continuassem fazendo o que a aranha líder queria. Ok? Então, puxem. Isso significa um pedido e ordem e também aprovação e incentivo. O formato dos balões indica o quê?
Olha aí, ó. Isso não me cheira bem. Tragam o cacto gigante. Vocês viram que não tinha mais aquela pontinha de fala, mas agora tem umas bolinhas até chegar o balão e forma uma grande nuvem. Vocês sabem o que é que esses dois balões indicam? Sabem. Sabe por quê? Porque vocês são muito espertos. Então, vamos lá. Os balões indicam pensamentos dos personagens. Isso mesmo. Os personagens estavam pensando. Ó, o gato Garfield. Isso não me cheira bem. Só pensando com a cabeça. Não saia nenhum som de voz. E também é a fala dos personagens. Eles estavam pensando e estavam falando apenas com o pensamento. Não estavam verbalizando, saindo pela boca o som. Então vamos lá. Porque o gato Garfield pensou, isso não me cheira bem. Por que ele pensou essa frase? Isso não me cheira bem. Vocês sabem por quê? Olha aqui a situação. Ele estava aqui no chão. Colocaram ele lá para cima. E olha o que tem aqui embaixo do gato Garfield. Ele, ó, virou a cabeça assim um pouquinho para o lado. E viu um cacto. E olha o que a aranha disse. Traga um cacto gigante. E o gato Garfield. Isso não me cheira bem. Ou seja, o que vocês acham que vão fazer com o gato Garfield? Vamos lá para a resposta? Por que ele disse isso não me cheira bem? Porque ele percebeu que corria perigo, ou seja, eu acho que as aranhas iriam jogar o gato Garfield em cima do cacto. E vocês sabem que cacto tem espinho, né? Então, você concorda com o pensamento da aranha sobre o tamanho do cacto? E por quê? Olha só o que a aranha pensou sobre o cacto. Tragam o cacto gigante. O cacto era realmente gigante? Se vocês olharem o tamanho do gato Garfield, ele é bem maior que o cacto que foi chamado de gigante. Só que, olha o tamanho das aranhas, bem menores que o cacto. Então, o que a gente deduz com isso? Que sim, pois ela julga que o cacto é gigante por causa do seu tamanho. Então, a aranha era pequenininha. O cacto para ela era gigante. Mas se você comparar o seu tamanho, por exemplo, e de uma formiga, você também é um gigante. Ok? O gato Garfield estava realmente correndo perigo? E por quê? Eu até falei algo sobre isso agora há pouco. Por que ele estava correndo perigo? Olha o formato do cacto. Pensaram? Ele corria sim perigo, sabe por quê? Pois as aranhas planejavam derrubá-lo em cima do cacto e assim o espetá-lo. Porque cacto, como eu disse para vocês, tem espinhos. De acordo com a tirinha, qual a característica do gato Garfield? Olha para ele. Ele está vendo o cacto aqui embaixo dele, cheio de espinhos, e ele ainda fala assim, isso não me cheira bem. E, gente, se fosse você nessa situação, o que você ia fazer? Você ia tentar se soltar, tentar escapar, não é mesmo? Então, a característica do gato Garfield, ele é trabalhador ou ele é preguiçoso? Ora, ele é preguiçoso. Encerramos com a tirinha do gato Garfield. E olha o que o Cascão vem nos dizer. Não é que a aula terminou. Agora, vamos ler mais uma tirinha. Olha aí. Agora é uma tirinha que tem ele como personagem. Cascão. E o que ele faz, ó? Apresenta a casa pro chauvinista, que é o seu porquinho de estimação. No segundo quadrinho, o porquinho pensa. Pensa o quê? Que vai vir o lobo mau
e vai soprar a sua casa para derrubar. E o Cascão faz, ó, balança com a cabeça e dá o sinal de não, que o lobo mau não vai conseguir derrubar a sua casa. E no terceiro quadrinho, ele fala que a casa foi feita, sabe para quê? Para o chauvinista se proteger da chuva. Olha aí, ó. Olha como o chauvinista ficou feliz, ficou alegre. E o Cascão, ó, imaginando que teve uma ótima ideia, que ele não gosta de tomar banho e o seu porquinho de estimação, vocês sabem que também não gosta de tomar banho. Dupla que ficou bem interessante, né? Pergunta para vocês, quem são os personagens dessa tirinha? Vocês já sabem, né? É o Cascão e o porco chauvinista, que é o seu porquinho de estimação. Quais as características desses personagens? As características desses personagens são as mesmas. Tanto o dono como o bicho de estimação. Quais são as características deles? Eles não gostam de tomar banho e têm medo de água. Os dois morrem de medo de água. E você? Também tem medo de água? Não acredito. Tenho certeza que não. O que está acontecendo no primeiro quadrinho? Olha aqui para o primeiro quadrinho. Cascão está mostrando a casa para o chauvinista. A casa que ele construiu para o chauvinista. E de acordo com a tirinha, qual foi o pensamento do porquinho chauvinista ao receber a casa? O que ele pensou? Está aqui no segundo quadrinho. Olha o que ele pensou. Ele falou. E aí? O que ele pensou? Que ele iria se proteger do lobo mau. O lobo mau ia vir atacar ele e ele iria estar protegido. Conforme o último quadrinho, o que o Cascão estava explicando para o chauvinista? Ó, o que ele estava explicando? Vocês já sabem? Isso mesmo, que a casa não era para proteger do lobo mau, mas sim se proteger da chuva. Olha que povo interessante. E o Cascão veio de novo trazer outra notícia. Agora vamos ler mais uma tirinha. Vamos lá? Agora é do Snoopy. Telefone para você. E ele pensa, droga. Pensa de novo, diga que estou ocupado. Só pensa, ele nem fala. Estão vendo? Vou dizer que você está dormindo. Dormindo é ocupado. Eita, que esse aí parece com alguém que a gente conheceu. O gato Garfield, não é mesmo? Crianças, vamos lá. Quem são os personagens dessa tirinha? Vocês conhecem esses dois personagens? Eu já falei o nome de um, que era o Snoopy. Quem era o Snoopy? O cachorro, que adora ficar em cima da casa. Então, os personagens são o Charlie e o Snoopy. O Charlie é o dono do Snoopy, que é o cachorrinho. Quais as características destes personagens? Vocês sabem quais são as características deles? Sabem? Minha gente, mas vocês são ótimos leitores de tirinhas e de histórias em quadrinhos também, assim como eu. Então, quais são as características deles? Vamos lá então. Snoopy é sonhador, extrovertido e fantasioso. E Charlie é um perdedor nato. Toda vez ele vem até a casa, ele tenta tirar o Snoopy dali e não consegue. Então ele perde todas as vezes. Sempre que ele tenta, ele perde. E o Snoopy é um verdadeiro sonhador. Ele sonha em desbravar o mundo. Vamos lá então. Onde Snoopy estava quando Charlie o informa sobre a ligação? Vamos olhar. Vocês sabem que lugar é esse vermelho? Sabem. É onde o Snoopy sempre costuma ficar. Ele estava deitado em cima do telhado de sua casa. Ele adora ficar lá deitado, olhando para o céu, pensando na vida, no mundo.
O pensamento do Snoopy, ao ser informado da ligação, indica que ele ficou. Ficou como? Alegre? Calmo? Ou zangado? Olha o que ele pensou. Droga. Droga? Isso significa que a pessoa está alegre? Significa que a pessoa está calma? Significa que ele ficou zangado quando ele falou droga. Então ele ficou zangado. Crianças, diga que estou ocupado. Snoopy realmente estava ocupado. Nesta frase do Snoopy, diga que estou ocupado. Ele realmente estava ocupado, vamos olhar para ele. Olha aqui. E aí? Não, mas ele não gosta quando atrapalham seus sonhos. Ele estava aqui deitado, sonhando. Não gostou de ser interrompido. Por isso que ele disse, diga que estou ocupado. O formato do balão do terceiro quadrinho indica que Charlie está. Olha aqui o formato do balão com essa pontinha. Ele está falando ou ele está pensando? E aí, crianças? O formato desse balão com essa pontinha, olha, indica que ele está falando. Muito bem, perfeito. Havia realmente ligação para o Snoopy? Olha o que o Charlie falou. Vou dizer que você está dormindo. Realmente existia ligação para ele? Não. Charlie estava tentando tirá-lo de cima do telhado, mas fracassou novamente. Coitado dele, ele nunca consegue, minha gente. Estão vendo aí como ele é um fracassado nato? A ligação despertou algum interesse no personagem do Snoopy? Ele fala, dormindo é ocupado. E aí? Despertou interesse nele? Ele se levantou? Não, pois quando ele está deitado no telhado, ele está dormindo, sonhando e fantasiando. Não despertou interesse nenhum para ele. Então, ele nem se levantou. E aí, o que o Cebolinha, o que o Cascão traz para a gente agora? A notícia de quê? Nossa aula chegou ao fim, meus queridos. Então, espero que vocês tenham adorado a nossa aula de hoje. E assim eu me despeço da nossa primeira aula. Tchau e não sai daí que eu volto já já.